Bem-vindos! A nossa aula hoje é de movimento da torre. Mas para a gente fazer uma organização melhor, vamos fazer uma baguncinha aqui no meio? Pronto, juntamos as peças no meio para a gente poder relembrar como são os movimentos da torre, mas também lembrar como a gente posiciona as peças e como é o tabuleiro de xadrez. No caso do tabuleiro de xadrez, ele é composto por 64 casas intercaladas entre claras e escuras. Num tabuleiro igual esse, que nós não temos aqui as letras que representam as colunas, nem os números que representam as linhas, para que a gente identifique como a gente vai posicionar corretamente o tabuleiro, relembrando sempre que do lado direito de cada jogador, teremos uma casa clara. E aí a gente vai voltar aos contos de fada. Vamos lembrar a época de castelos, reis, rainhas, príncipes e princesas. Então, nesse caso, a gente vai começar com a peça que representa o castelo, que é formado por torres, muros e muralhas. Então, as torres ficarão aqui nas primeiras casas. Ao lado da torre, dentro do castelo, nós temos animais e pessoas. No caso do xadrez, nós temos os cavalos, que ficarão logo após as torres. Também temos 2 cavalos de cor clara e 2 de cor escura. Caminhão e cachorro, desculpem. Bom, aqui ao lado, a gente já vai para a parte de dentro do castelo, onde a gente tem as pessoas. No caso, nós vamos colocar os conselheiros da dama e do rei, um de cada lado. Aí teremos torre, cavalo, bispo, torre, cavalo e bispo. E teremos as 2 peças mais importantes, né? Que é o rei e a rainha. Aí tem gente que tem dificuldade de identificar qual é o rei. O rei sempre tem uma cruz em relação aqui à cabeça, né, da peça, a parte superior, que representa a divindade, na questão de ser um deus representado na terra. E a dama, ela é sempre um pouco menor do que o rei. E no caso, a dama é tão importante que ela define em que casa ela vai começar. E como a gente define isso? Pela cor da peça. Se ela é clara, ela vai na casa clara. Se ela é escura, ela vai na peça, na casa escura. E o rei, como um bom cavalheiro, vai ao lado da sua dama. E os peões? Os peões representam os soldados, os que protegem o castelo, os animais, as pessoas. Então, eles vão sempre à frente das peças como protetores e que são basicamente as primeiras peças a serem movidas para que as outras possam fazer esse tipo de desenvolvimento. Bom, nesse caso, vamos observar que a torre, ela é impedida de começar um movimento, por isso que a gente fala que normalmente ela é uma das últimas peças a fazer movimento no tabuleiro, porque ela fica dependendo do peão. Aí vocês vão falar, mas ela não pula, ela não salta peças? Não, a única peça que salta é o cavalo. A torre depende do movimento das outras peças. Vou fazer só o movimento inicial, e aí daqui a pouco a gente vai pegar só o movimento da torre. Então, por exemplo, para essa torre sair, esse peão precisa movimentar uma ou 2. Lembrando que no movimento inicial do peão, ele pode movimentar 1 ou 2 casas. Nesse caso, ele movimentou 2. Então, após uma jogada, por exemplo, do adversário, aí sim a torre pode sair. E ela se movimenta sempre nas colunas ou nas linhas, para frente ou para trás. Nesse caso, ela vai se movimentar aqui na coluna e ela não faz curva, tá, gente? Ela só em linha reta. E ela tem movimento impedido pelo peão, porque ela não pode saltar. Então, ela pode se movimentar quantas casas ela quiser ou puder, desde que ela não tenha uma peça que a impeça de fazer o movimento. No caso, sempre uma peça clara, no caso de uma torre clara, ou uma peça escura em relação à torre escura, porque se fosse uma peça adversária, ela poderia capturar. Mas antes de chegar no capturar, vamos observar. Então, vamos colocar o adversário fez um outro movimento, no caso, ele andou com o cavalo, e aí a torre tem à disposição a linha, que ela pode andar quantas casas ela quiser ou puder. Não temos nenhuma peça impedindo, então ela poderia andar as 8 casas, ou apenas 1, ou 2, ou 3, tudo depende da relação, da estratégia, da tática que está sendo utilizada. E como ela captura? Então, vamos colocar aqui 2 peças para a gente poder ter o movimento e também fazer observação em relação aos cuidados de como que a torre vai capturar. Então, vamos observar aqui. Quem a torre pode capturar?
Bom, ela não tem nenhuma para capturar aqui na linha, né? Mas ela tem diretamente aqui na coluna. Então, se ela for capturar, ela vai capturar o peão. Então, ela vai andar até lá e vai substituir o lugar onde o peão estava. Lógico que, nesse caso, ela pode ser capturada pelo rei, pelo bispo ou pela dama. Vamos fazer um outro movimento. Vamos voltar aqui. Então, vamos supor que, nesse caso, ela quer atacar uma outra peça que está aqui em movimento. Então, vamos colocar aqui. O adversário fez o movimento e a torre vem até aqui e quer atacar o cavalo. Aí, nesse ponto, a gente verifica o seguinte: os peões vão poder atacar a torre, mas aí a gente entra no movimento em relação aos valores relativos. Por exemplo, a torre vale 5, o bispo e o cavalo valem 3. Vale a pena a gente trocar uma peça pela outra? Se a gente fosse para proteger o rei, sim. Mas nesse caso, você vai trocar uma peça que vale 5 por uma outra que vale 3, não seria uma boa estratégia. Mas, se você decidir que é importante, então vamos lá. Como a gente vai capturar, a gente vai andar até a casa do cavalo, retirar o cavalo e colocar a torre, tá? Ela pode capturar a outra logo em seguida? Não, ela vai depender do movimento de outra peça, que aí, no caso, por exemplo, seria de capturá-la. Agora, vamos fazer um outro movimento para verificar a questão de torre contra torre, tá? Então, eu vou fazer esse seguinte movimento. Vou vir até aqui e vamos observar. No caso, a torre pode capturar esse peão, mas ele está protegido por outra torre. E seria essa a maneira de captura. Mas vamos colocar aqui que esse peão vai andar e a torre decide capturar esse peão. Observem torre contra torre. A torre pode capturar outra torre? Pode. Nesse caso, ela vai ser capturada pela torre preta, tá? Então, quando nós fizermos todos os movimentos de captura, nós temos sempre que observar se a peça que vai capturar, se ela vai ser atacada ou se ela simplesmente vai poder capturar uma peça adversária e ter vantagem no jogo, tá bom? Então, relembrando, o movimento da torre é quantas casas quiser ou puder, para um lado ou para o outro, ou tabuleiro inteiro nas linhas, ou então, quantas casas puder ou quiser nas linhas. Só na dela? Não. Ela pode também estar na coluna, né? No caso aqui, a coluna, na linha ou na coluna, certo? Então, ela anda sempre nas colunas ou nas linhas, em linha reta, indo ou voltando. Vou colocar para vocês uma foto de movimento para ficar um pouco mais claro para vocês como é o movimento da torre, tá bom? Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.